Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dando para ouvir? Mais um pouquinho? Tá bom, né? Boa tarde, gente. Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um sábado de luz aqui na casa do Dr. Bezerra de Menezes, Casa de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Eu já até sei a resposta, mas tem alguém novo na casa, além do casal? Casal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham a mesma sensação que eu tive quando eu pisei aqui pela primeira vez, quando eu tinha 17 anos. Depois de mais 17 eu voltei a casa, e aqui é um lugar de reencontro com os meus amigos, com os meus familiares. Espero que vocês também possam sentir essa energia que nós temos aqui, né? Eu vou fazer o preparo do tema da nossa irmã Grace, que é animais na visão espírita, um tema acho que de fundamental importância. Tá melhor? Melhor? Porque a gente está sem o microfone externo. Então tem que ser um pouquinho alto mesmo. Então, o tema, como eu estava dizendo, um tema de fundamental importância, né, para sanar nossas dúvidas, e que a Falange de São Francisco de Assis esteja conosco nessa tarde. O preparo que eu trouxe é do 7 Minutos com Emmanuel, né, chamado Que Buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Isso está em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir. Tá ruim, né? Fala um pouquinho fora do microfone. Acho que... Vou voltar de novo. Deixa eu ver se eu consigo com outro, só um minuto. Isso aqui, né? É isso. Vê se vai. Quer falar com esse? Depois você passa. Depois você passa. Né? Dá pra... Melhor. Não. Dá pra ouvir? Tá melhor? Então vou voltar ao preparo do início. O preparo que eu trouxe é: Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquece-se de que Jesus, o Cristo, ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Então convido todos a fecharem seus olhos, se assim desejarem.
Convido a todos a respirar profundamente, com calma. Acalmando nossos corações. Livrando das nossas preocupações diárias, dos nossos afazeres, das nossas tarefas cotidianas, para que a gente possa estar receptivo a essa energia de hoje. Que a gente possa estar livre dos automatismos, possamos estar aqui de corpo e alma, presente na acepção máxima do termo, para assimilar o conhecimento da nossa irmã Grace, que trouxe com tanto carinho. Nesse momento, a falange de São Francisco de Assis, protetor e guia, assim como nossos irmãos da casa do Dr. Bezerra de Menezes, nos guiem, nos ampare, vá na frente, para que a gente possa ter uma noite de luz, uma tarde de paz, e assim dar prosseguimento a esse estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A palavra está com a Grace. Bom, pessoal, Só um minuto. Para os friorentos, quem é friorento, eu aconselho que venha para o lado de cá, como aqui é uma democracia. E quem é mais calorento, venha para o lado de cá, porque o ar-condicionado está virado para cá, de repente, no decorrer da palestra, vocês vão sentir frio aqui. Então, ficou o aviso. Desculpa. Minha mãe está no lugar certo ali, então. Mas ela gosta do ar. Fala. Tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Agora vocês estão ouvindo? Tá dando um pouquinho de falha aqui. Bom, pessoal, a gente aqui, né, prepara as coisas com muito carinho para vocês. É uma casa aqui de vários trabalhadores voluntários, pensando em trazer conhecimento, e eu espero que vocês estejam receptivos para o conhecimento que a gente vai, do assunto que a gente vai abordar hoje aqui. E também espero que eu seja instrumento aqui, que a gente sabe que algumas palavras que a gente profere vêm da gente, outras são influenciadas aí também pelo mundo espiritual. Bom, resolvi trazer esse tema para vocês e tive a bênção de nascer no dia de São Francisco de Assis. Então, meu nome é Grace Barros e a gente vai estar junto aí durante essa horinha aí de aprendizado. Bom, primeiro, nós vamos começar a abordar um pouco... Ai, o ouvido. Entendeu? Foi? Acho que tá bom, né? Tá bom? Então a gente vai começar a abordar um pouco. Primeiro vamos falar da introdução da visão espírita sobre os animais. Então a gente vai começar aqui com algumas informações que não sei se todos sabem aqui que dos livros de decodificação da doutrina espírita é o livro dos Espíritos. E esse livro dos Espíritos, ele tem várias perguntas que foram feitas, né, na época da decodificação. E uma das perguntas é a pergunta número 585 lá do livro. Ele já começa falando uma coisa interessante assim. Falou assim: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou até mesmo em 2 classes? 2 classes, no caso, quando a gente fala de orgânica e inorgânica. E alguns fazem da espécie humana, então, 4º reino. Quais dessas divisões seria preferível, né? Quando a gente vê isso na visão espírita. E os espíritos de luz responderam lá para ele. Falaram assim: todas são boas, isso depende do ponto de vista. Falou assim: encarado sobre o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Mas quando a gente fala do ponto de vista moral, aí sim há evidentemente 4 graus. Né? E quais seriam esses 4 graus? Então, desses 4 graus, a gente pode apontar aí que nós temos no nossa orbe, né, no nosso planeta aqui, o reino mineral, né, que na verdade, só uma força mecânica. Nós temos então as plantas, que seria uma matéria inerte, o reino vegetal. E esse reino vegetal, então, eles são dotados de vitalidade, são seres vivos, mas não tem, né, estrutura de sistema nervoso, não possui, então, aquele fluido como dos animais. E os animais que são compostos de matéria
inertes são dotados de vitalidade. E a gente vai ter uma espécie, então, quando a gente fala dos animais, são espécies, então, com uma inteligência instintiva, que é, de certa forma, ainda limitada quando a gente compara com o ser humano, mas que possui também consciência. E a gente vai falar um pouco ao longo da palestra sobre essa questão da consciência e da sua existência e da individualidade. Então, os animais, de alguma forma, eles sabem que eles são um indivíduo, eles têm consciência do que está em volta deles e eles têm consciência da individualidade deles. Tanto que a gente vê que às vezes parece que eles têm até personalidade, né? Quem convive aí com cachorro, com gato, sabe que eles têm características próprias. E a gente tem então o quarto reino, que seria o quarto grau, na verdade, que é o hominal. O hominal seria então seres humanos que teoricamente nós estaríamos numa hierarquia superior aí, né, quando falamos do mundo espiritual. E então é uma espécie que já tem a consciência do futuro, já consegue fazer mais planejamentos, que tem essa noção de que existe uma força maior, que acredita em Deus, que tem fé, né? Então esse reino, então, esse grau que é o hominal, seria um princípio mais inteligente. Quando a gente fala em princípio inteligente, existe essa imagem aqui que é bem interessante, e essa imagem ela diz que, na verdade, Deus criou então um princípio que era, na verdade, um ser simples e ignorante, que todos nós, toda a nossa energia, ela veio então primeiro de algo que era simples e ignorante. E isso vai evoluindo desses reinos, vai passando para o reino mineral, vegetal, animal. Acredita-se que tem esses graus de evolução, até que de repente esse princípio inteligente do vegetal e do animal, né, que tem graus ali de inteligência relativos ao seu reino, passa por uma transformação. E aí, na verdade, lá quando a gente tem uma transformação dessa energia, desse princípio, é que passa a fazer parte do reino hominal. A gente pode falar então que a gente veio dos animais, será que é isso, né? Na verdade não é bem isso, por quê? Porque são energias diferentes. Então não quer dizer que a gente veio do animal, mas significa que a nossa energia, a nossa alma, né, o que a gente estuda que é o nosso espírito, o nosso superespírito, esse princípio energético, ele veio sim de toda uma cadeia de evolução, desde um ser que era mais simples e ignorante até chegar então no que a gente acredita que é esse reino animal, o hominal. E os seres humanos, então, eles têm uma coisa que nos diferencia muito, né, dos outros reinos, que é, além dessa capacidade abstrata de planejamento, é o livre-arbítrio. Então nós somos dotados de questões mais racionais e temos mais livre-arbítrio. E uma coisa que é interessante também é que toda essa evolução e essas responsabilidades e essas atrações, elas perpassam, né, desde as nossas vidas passadas até nossas vidas atuais. Então a gente vai responder por uma coisa lá que a gente fez no reino animal? Não, porque são coisas diferentes, né? A alma do ser humano é diferente do que a gente vai dizer aqui da alma dos animais. Existe até um livro sobre isso, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho, detalhar melhor sobre isso. Então, mas pelo nosso livre-arbítrio, a gente tem um conjunto que perfaz a nossa existência espiritual de todas as vidas, né, que nós passamos como um reino, como um ser hominal. Então o animal, a partir do princípio inteligente, progride até essa condição de espírito, e na verdade quando atinge essa condição de espírito, a gente tem essas possibilidades de progredir intelectualmente, de progredir, na verdade, moralmente, né? E são duas coisas muito importantes, que é a moral e a intelectual. Imagina que são dois remos que vão fazer com que esse remo vá para frente, e um remo dele é a moral e o outro remo é intelectual, e com esses dois juntos nós conseguimos alcançar a evolução, para então chegar num patamar de espírito puro, onde
lá em vários livros espíritas fala sobre essa classe dos espíritos, desde os espíritos mais ignorantes até chegar no espírito puro, né, que seria um espírito que não precisa mais passar por fases evolutivas, porque ele já atingiu, na verdade, um grau espiritual maior. E se você consegue passar por aqui? Quer passar? Vê se você consegue. De qualquer forma, eu não posso sair muito daqui, né? Tem que ficar aí na frente da câmera. Tá. E aí tem um livro também, que é o livro do Emmanuel. O livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que o benfeitor espiritual fala o seguinte: ele fala que os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, mas que ainda é uma inteligência com qualidades inumeráveis. E lá no livro do Emmanuel diz que eles são os irmãos mais próximos do homem, merecendo assim então a nossa proteção e amparo. Então uma reflexão que a gente vai fazer aqui ao longo do dia será que então eles são para nos servir? A gente pode explorar o animal a nosso bel prazer? Ou será que nós temos o dever então de ampará-los, de protegê-los? E o homem está para o animal simplesmente como superior hierárquico. Mas nos irracionais desenvolvem-se igualmente faculdades intelectuais. Então eles também têm as suas faculdades intelectuais. Uma coisa que está presente no reino animal é que eles também são curiosos. Eles também querem viver. Eles também querem não sentir dor. Eles também querem ser felizes. Eles também querem ter experiências de vida, né, que sejam plenas, e isso mostra que eles possuem elevadas qualidades, como por exemplo, a gente já viu vários exemplos e vídeos, né, do amor conjugal, do sentimento de paternidade ou de maternidade, do amparo ao próximo. Muitas vezes a gente vê vídeos de um animal salvando o outro, de faculdades de imitação, gosto pela beleza. Então são coisas que também estão presentes no animal, inclusive organização social. É uma coisa que fez o ser humano evoluir, que foi a organização social. E muitos animais eles fazem também, eles são capazes de se organizar socialmente de forma um ajudar o outro, a trabalhar em equipe para que eles consigam sobreviver melhor. E aí vamos falar um pouquinho aqui, depois para eu voltar para essa parte mais da visão espírita, alguns aspectos históricos e filosóficos. Por quê? É interessante que muita coisa do que a gente acredita hoje e muitas coisas que a sociedade tem como comportamento, elas vieram de crenças que nós tínhamos no passado. E essas crenças já começaram a ser muito influenciadas pelos filósofos na época. Então lá antes de Cristo, nós já tivemos um filósofo que foi muito influente, né, de todo o pensamento que a gente tem até hoje, que foi Aristóteles. E Aristóteles, lá 400 e pouco antes de Cristo, ele disse o seguinte, que a gente tem 3 espécies diferentes, que é a vegetativo-nutritiva, que seria essa classe dos vegetais, a perceptivo-desiderativa, que seria a classe animada dos animais, e a classe que ele chamou de racional, que era típica da natureza humana. Até aí tudo bem, né? É coerente, né? Mas ele colocou, pelas correntes filosóficas aristotélicas, ele colocou como se o animal ele estivesse numa classe inferior e que fosse, na verdade, uma coisa que o homem poderia explorar, que ele estaria ali para servir o homem, né? Então o propósito dos animais e dos vegetais era servir o homem. E faço uma pergunta para vocês: será que eles realmente estão aqui para servir a gente? Né? Ou eles têm a existência própria deles e estão, na verdade, como os nossos vizinhos, habitando o nosso planeta do nosso lado para compartilhar, né, a nossa existência aqui. E aí depois, né, bem depois, aí lá em torno de 1500, nós tivemos um outro filósofo que também, desse ponto de vista, de rebaixar, né, os animais numa classe mais especista, assim, né, da nossa espécie, foi René Descartes. E René, esse filósofo Descartes, ele falou que os animais eles são máquinas criadas por Deus. Ele inclusive negou a capacidade dos animais de sentir dor e prazer. Então nessa época foi uma época assim ruim para os animais por essa crença de que eles seriam máquinas.
né? Então eles não sentem dor, eles não sentem prazer, a gente pode matar à vontade, pode explorar à vontade. E acabou que nessa época o antropocentrismo, não sei se alguém já ouviu falar nessa palavra, né? Antropocentrismo significa o quê? Colocar o homem no centro, né? O homem do centro das coisas. É igual o egoísmo, né? Que a gente coloca o nosso ego no centro das coisas. Então também existe o antropocentrismo, que tem uma negação da alma do animal, e acabou que essa negação da alma dos animais fez com que a gente tivesse uma separação abissal, então, dos homens com relação aos animais. E aí ele fala, então, que esses animais não têm alma, né? E aí, na verdade, os maus tratos passam a não ser uma coisa errada, né? Porque seria errado eu quebrar esse copo, né? Então, também não é errado, né? Eu também ferir um animal. E aí, para salvar a gente, né, dessa visão, chegou um outro filósofo que foi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, em torno lá de 1700, e ele começou a falar assim, não, peraí, os animais são sencientes, eles podem não ter a capacidade racional do ser humano, mas eles são sencientes. O que é senciente? É que é dotado de consciência. E ele disse que então os animais eram capazes de ter sentimentos, de ter estados mentais, sensações, emoções. E ele mandou uma frase assim, ele falou de uma frase assim, que o homem não conhece a dor dos animais, o homem que não conhece a dor dos animais não conhece a ternura da humanidade. E ainda ele disse que, na verdade, o animal, igualmente o ser humano, ele tinha o direito de não ser maltratado, né, pelo outro, né, trazendo um pouco o animal para esse patamar de igualdade. E aí Immanuel Kant, que foi um outro filósofo, disse o seguinte: podemos julgar o coração do homem pela forma como ele trata os animais. E aí começou uma corrente em defender essa questão da senciência dos animais. E ele começou a distinguir entre a simples natureza material, aquela desprovida de sensação, que foi defendida por aquela corrente aristotélica, lá por Descartes, né? Como sendo essa parte da natureza dotada de sensações e de vontades. Então falou, não, essa parte aqui, que é esse reino animal, ele tem sim, né, vontades. Ele suavizou um pouco a visão antropocentrista, de que, na verdade, já estava muito implantada na nossa sociedade, né? E que está presente até hoje. Até hoje a gente tem muito essa visão, né, muito presente, de que o homem que é o dono disso tudo aqui, né? E não que simplesmente nós somos mais um habitante aqui na Terra. E aí, a gente também teve um outro filósofo aqui, que foi Voltaire, e ele falou o seguinte... ele respondeu a Descartes num documento que ele falou que era o dicionário filosófico. E ele disse assim: que ingenuidade, que pobreza de espírito dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem e nada aperfeiçoam. Será porque eu falo que julgas que tenho sentimento, memória, ideias, né? Então, quer dizer que a gente só é racional e só tem direitos porque a gente fala, porque a gente tem ideia? Bom, se a gente pensar dessa forma, né, a gente pode dizer então que os bebês não teriam direitos. A gente poderia dizer então que pessoas com talvez alguma deficiência intelectual também não teriam direitos, né? E aí lá no século XVIII, um dos fundadores também de uma visão que falou que era utilitarista moderna, teve um filósofo britânico que foi o Bertrand, e ele disse assim, ele argumentou que a dor do animal é tão real e moralmente irrelevante como a dor humana. A questão não é se eles pensam, a questão não é se eles falam, a questão é, eles sofrem? Será que eles sofrem? Então, quando a gente pensa numa questão moral da nossa relação com o ser humano, a gente tem que pensar nisso, né? Não importa se ele raciocina, se ele pensa, se ele, né, se ele está ali para servir, mas ele sofre. Será que nós, com as nossas atitudes, estamos infligindo no animal algum tipo de sofrimento? E aí,
A gente pergunta então, esses animais, será que eles possuem então mesmo essa consciência? Essa palavra, senciência, é uma palavra que começou a ser estudada por diversas áreas da biologia, da filosofia, né? Da neurociência, e ela vem do latim sentire, que significa sentir. Quer dizer então que é a capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade. Isso é uma coisa falada por um outro filósofo mais da nossa era moderna, que é o Peter Singer. E o Peter Singer ele tem vários livros falando sobre essa questão da senciência animal, que é bem interessante. Depois eu deixei algumas referências biográficas aqui para vocês. E aí foi interessante que depois de muitas pessoas defendendo essa questão da senciência dos animais, até para que os animais pudessem ter mais direitos, veio um manifesto que foi uma reunião de diversos profissionais de várias áreas, que foi o manifesto de Cambridge, e em 2012 ele foi dedicado a essa questão da consciência animal. E ele declarou o seguinte, que a ausência de um neocórtex, o que é o neocórtex? É essa área aqui, ó, mais frontal aqui do cérebro, né? Essa área toda que é mais desenvolvida no ser humano, e diz que a ausência, né, ou um neocórtex menos evoluído, não impede um organismo de experimentar estados afetivos. Então, pesquisadores já viram que, na verdade, os animais não humanos, né, porque as pessoas falam que, de alguma forma, o ser humano ele é um animal. Mas nós somos os animais humanos, e existem os animais não humanos. E esses animais não humanos, eles têm substratos que são neuroanatômicos, que são neurofisiológicos, que são bioquímicos, que demonstram um estado de consciência, justamente com a capacidade de, inclusive, ter comportamentos intencionais. Então, eles têm comportamentos intencionais e, inclusive, experimentam a dor, que a gente vai falar um pouco mais sobre a dor aqui. Então, assim, muitos animais, eles não têm esse neocórtex aqui desenvolvido, mas eles têm uma área, que é uma área do sistema nervoso, que a gente fala que é mais reptiliana, que é mais pelas funções de sobrevivência, e uma área do cérebro que seria assim, a área límbica. Essa área límbica, ela, então, seria mais responsável pelas emoções. E parece que todos os animais ali também têm essa área límbica, que também faz com que eles sejam capazes de sentir emoção. Então, essa área límbica aqui, ó, a gente vê que é responsável pela emoção, memória, pela sociabilidade, empatia, medo, ansiedade, assim como o ser humano. E talvez eles sejam, sim, um pouco mais desprovidos de lógica, análise, de um controle emocional, apesar de que muito ser humano também precisa melhorar isso aí, né? Pensamento abstrato, moralidade, que a gente também está precisando muito mais evoluir, mas os animais experimentam tudo isso aqui, ó, a necessidade de sobrevivência, de defesa, de manter o equilíbrio do corpo, além dessas capacidades emotivas. E aí, quando a gente fala então em senciência, muitas vezes a gente ser dotado de consciência de um ser faz com que esse ser seja capaz de sentir dor. Uma coisa está muito atrelada à outra. Por que está atrelada à outra? Porque a dor, na verdade, ela é um fenômeno biopsicossocial. Palavra bonita, né? Bio, de biologia, né? Do nosso físico, psico, que vem da psicológico, dos parâmetros psicológicos e dos aspectos também sociais. Então, a dor, ela envolve todos esses aspectos quando ela está presente no indivíduo. E a complexidade da dor, ela ultrapassa a fronteira física, porque ela também é influenciada pelo meio ambiente, ela é influenciada pela questão psíquica do animal. Eu vou dar um exemplo aqui mais palpável, né? Mas muitas vezes a pessoa, quando perde um ente querido, quando termina um relacionamento, muitas vezes elas também sentem dor, né? E também não dói? Essa dor do sofrimento psicológico, a dor da separação social, isso tudo também dói. A gente pode dizer que não é uma dor porque não é física. E os animais também têm essa capacidade. Muitas vezes, quando perdem um outro ente do seu grupo, né? Ou alguns que têm a relação com o ser humano próxima, que eles desenvolvem a afetividade pelo ser humano. Muitas vezes quando eles perdem também um outro ser humano, ou quando eles são maltratados. Quando eles são maltratados de uma forma psíquica
Isso também gera dor. E aí com isso começaram a ter muitas discussões acerca do bem-estar dos animais, porque a gente sabe que principalmente após a Revolução Industrial, né, na verdade nós começamos a domesticar os animais já desde lá, né, do homem primitivo. Na própria pré-história teve uma fase de que os homens começaram a se organizar mais coletivamente, começaram a plantar e começaram a criar animais. Então, dali já começou uma relação nossa com os animais mais estreita, mas que antes ainda, né, tinha uma relação que era de dominação, mas que não era no patamar que está hoje, que na verdade os animais ganharam código de barras na Revolução Industrial. Então, após a Revolução Industrial, a própria pressão econômica fez com que esses animais passassem a ser muito explorados em diversas áreas, na área de entretenimento, na área da alimentação, na área de pesquisa, em diversos aspectos, na área do transporte, e isso mostra que na verdade esses estímulos podem causar dor a várias espécies de animais, mesmo com o mesmo limiar da dor. A dor que nós sentimos física e psicológica, ela pode ter um limiar similar em estímulos mecânicos, térmicos, químicos. Então, se tem algum parâmetro que a gente possa utilizar até hoje conhecido para medir a dor, parece que esses animais que também conseguem sentir isso. Além da dor física, os animais possuem de estresse essas sensações de medo, ansiedade, solidão, né? Esse cachorrinho aqui foi um que eu resgatei, e a carinha dele antes, olha como ele ficou depois. E aquele ali foi um gatinho aí que foi resgatado aí por outros colegas. E aí vamos falar então, depois dessa abordagem que a gente fez mais histórica, filosófica e biológica, vamos falar então de algumas evidências da literatura espírita, né? O que de fato então, complementando, né, o que a gente falou aqui no início, o que essas evidências da literatura espírita trazem pra gente? Bom, tem um livro que é bem interessante, que também faz parte da decodificação espírita, que é o do Gabriel Delany. O Gabriel Delany, na época, ele conviveu com Allan Kardec, e tem um livro dele que é Evolução Anímica, que é bem interessante. Eu acho que é um dos livros que eu mais gosto, assim, da decodificação espírita. E aí ele fala sobre um fato, sobre essa questão do perispírito animal, que foi extraído, na verdade, da obra de um outro autor, né, que é o Dessler. Eu não sei falar o nome dele, mas acho que é isso, Dessler. E aí, Dessler, ele fala o seguinte, que ele fala lá em 1869, mais ou menos, ele encontrou à noite um rapaz na rua, né? E aí, na hora, eles estavam começando com essa coisa do espiritismo, né? Tinham reuniões espíritas na época, e lá em Paris, né? E ele encontrou um rapaz na rua que estava indo para uma sessão, essa sessão que eles chamavam na época de magnetismo, onde pessoas, às vezes, que eram médiums, tinham manifestações espirituais, e que isso ajudou muito a gente a ter o conhecimento que a gente tem hoje, né? E aí a sessão, né, era a mesma coisa ali, aquela coisa de que vinha o espírito, eles perguntavam coisas para esses espíritos, para ajudar a elucidar algumas questões. E aí uma jovem criatura apareceu ali meio sonâmbula, ou seja, ela estava tendo uma manifestação mediúnica, né, na hora, e ela estava na mesa. Até que veio uma aranha, passou uma aranha assim no asfalto, e aí o rapaz foi lá, e pisou na aranha. E aí ela gritou, né? Na verdade, o espírito que estava presente nessa mulher gritou: alto lá, eu tô vendo evolar-se o espírito da aranha. E aí eles perguntaram assim, qual é a forma desse espírito? E ele falou, o espírito falou assim: a mesma forma da aranha. Ou seja, né, por mais que a gente não possa chamar numa caracterização que foi dada pela literatura espírita de espírito, né, da aranha, ainda assim ela tem uma energia e que é dissipada no momento, né, da morte ou da passagem, né,
Que também se desprende desse corpo que não é só material. E aí tem uma pergunta lá do Livro dos Espíritos também que diz o seguinte: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E aí o Livro dos Espíritos diz sim, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, nós na verdade não somos seres materiais e que temos uma vida espiritual. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar, né? Nós somos seres espirituais que estamos tendo uma vida material, assim como os animais. Então eles também, né, são seres espirituais que estão habitando uma determinada matéria, né? Talvez não com essa energia complexa, né, do ser humano, mas ainda assim com uma energia que habita, que é esse princípio inteligente que está atrelado ao corpo material desses animais. E ele perguntou assim: esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Falou: é também uma alma, se quiserdes, né? Se quiser chamar assim, né? Isso depende do sentido em que tome a palavra, mas é inferior ao do homem, tudo bem, né? Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto a alma do homem e de Deus. Nós sabemos que o que nós conhecemos talvez como mais evoluído, que passou por aqui até então, foi Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo era um espírito que era extremamente evoluído e que ele teve que passar por um processo para ele conseguir, aquela alma já tão iluminada, de espírito puro, conseguir habitar um corpo material e conseguir estar aqui presente. Então talvez seja essa distância, mas aí poderia então os espíritos puros chegar aqui e dominar nós que somos ainda inferiores e fazer o que quiser com a gente, né? E trancafiar, e explorar, e matar, porque são seres mais evoluídos, né? Imagina se chega algum ser superior de um outro planeta e chega aqui e faz a mesma coisa com a gente que a gente faz com os animais, né? Provavelmente não ia ser legal, porque o que a gente tem feito com eles aqui tem sido realmente uma relação, né, de dominação, uma relação abusiva. E aqui é interessante também que o Chico Xavier, ele falava muito também dessa questão dos animais, né? Vários livros do Chico Xavier, ele remete também a essa questão dos animais, e os próprios espíritos se manifestavam pelo Chico Xavier. E o Chico Xavier, ele tinha uma cachorrinha, e essa cachorrinha era a boneca. E aí ele falou assim: nós seres humanos estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata o animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. E aí só essa frase aqui eu acho que dava para fazer uma palestra o dia inteiro, né? De que a gente ainda não aprendeu a amar. Inclusive, da outra vez que eu vim aqui, fiz uma palestra falando sobre o exercício do amor. Como a gente ainda é incapaz de amar no sentido verdadeiro e pleno da palavra. Amar no sentido de cuidar, de se preocupar verdadeiramente, de ficar feliz com o progresso, né? De amar de uma forma que não é egoísta. Então, talvez, né, nós precisemos não só desenvolver essa nossa capacidade de amar outros seres humanos, mas também a nós mesmos. Um dos mandamentos que a gente teve, dos 10 mandamentos, era o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo, esse próximo é só outro ser humano? Será que esse próximo também não pode ser um animal? E o Chico, então, ele dizia para a cachorrinha, né, que era a boneca, ele falava uma frase assim, sempre para ela, falava assim: ah, boneca, eu estou cheio de pulgas. E aí a boneca, sempre que ele falava isso, ficava colocando focinho assim no peito dele, como se estivesse catando pulga, né?
E ela ficava ali catando a pulga nele. Aí ele sempre falava isso pra ela e aí ela sempre fazia isso. E a boneca morreu bem velhinha. Ela já estava velhinha, ficou doente, ele fez como se fosse um enterro no quintal, algumas pessoas estavam presentes, e o Chico Xavier ficou muito triste, porque não é só porque uma pessoa às vezes tem uma consciência melhor, é mais evoluída, que não vai ficar triste, né? Ele ficou triste, né, com a partida dela e tudo. E aí, logo depois, um casal de amigos do Chico, lá de São Paulo, encontrou com ele em São Paulo e veio com uma cachorrinha de presente para ele, uma cachorrinha filhote. E aí, nisso, essa cachorrinha, quando ele pegou, ele chegou para a cachorrinha e falou assim, boneca, estou cheia de pulgas, falou para a cachorrinha. Imediatamente a cachorrinha fez a mesma coisa que a boneca fazia com ele. E aí, nisso, o casal ficou espantado e o casal, super emocionado, falou assim, como que pode isso acontecer, né? É a boneca. Eles falaram assim, que conheceram a boneca, eles chamaram, Chico, a boneca tá aqui, é a boneca, Chico. E aí o Chico falou que realmente era, né, que podia realmente ser a boneca. E aí eles perguntaram, mas como é que pode isso acontecer, né? A boneca acabou de desencarnar e ela está presente aqui numa cachorrinha que por um alinhamento dos astros chegou até a sua mão. E aí ele falou assim, que quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, a partir de os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos sua falta. Então, isso também vai de acordo com o nosso merecimento, né? De poder conviver com esses animais que talvez a gente teve algum apreço. Então, até essa palavra, né, dono, eu sou dono do meu cachorro, dono, né, do gato, né, é uma palavra até que a gente reflete um pouco sobre ela. Sabe que a gente é dono? Né, ou você é só um amigo que está ali convivendo com ele? A gente poderia falar que nós somos tutores, talvez seja uma palavra mais adequada, né, do que dono, para a gente tirar um pouco essa visão antropocentrista aí da nossa sociedade. E também, pessoal, não existe só cão e gato, né? Uma palavra que se fala muito também nessa reflexão é a palavra especismo. E a palavra especismo, ela diz que, na verdade, nós somos especistas, ou seja, nós gostamos de um animal, mas o outro a gente não gosta. Todo mundo se importa com a China comer cachorro, mas aqui ninguém se importa da gente comer um boi, né? Ou um porco. Então, lá na Índia, a vaca é sagrada. Então, por que nós temos essa visão especista e que, na verdade, ela é extremamente influenciada pelas manifestações culturais, pela nossa cultura. E aí lá tem outra questão aqui, 593 do Livro dos Espíritos, que ela foi formulada pelo Allan Kardec, que Allan Kardec disse assim para os espíritos, né, que era o espírito da verdade que se manifestava. Falou assim, podemos dizer que os animais só agem por instinto? E aí a resposta falou assim, né, lá do espírito falou assim, ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? E quem tem inteligência, mas só que ela é limitada, mas ele tem inteligência. E aí o Kardec, no final, ele faz um comentário, né? E esse comentário ele diz assim, que além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir. Esse princípio inteligente. Num sentido determinado de acordo com as circunstâncias. E há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado aos meios de satisfazer suas necessidades físicas e prover sua conservação. Então, muitas vezes, quando nos deparamos com alguma ação dos animais na natureza silvestre, né, ou até mesmo os que são domesticados, eles ainda às vezes se manifestam no intuito de se preservar, no intuito de se conservar. Eles vão tentar prezar pela vida deles, né? Acontece às vezes de um cachorro, por exemplo, domesticado, atacar uma pessoa que ele pode se sentir ameaçado. E essa ação muitas vezes é porque eles ainda têm esse domínio do instinto em cima desse controle emocional, em cima, né, em detrimento desse raciocínio lógico de pensar nas consequências, de pensar no futuro,
que talvez essas estruturas neuroanatômicas e até mesmo nossa estrutura espiritual, né, a nossa capacidade espiritual, ela tem a capacidade de fazer. E aí tem outra pergunta lá também, do Livro dos Espíritos nessa sessão, que diz assim: os animais têm livre-arbítrio? Então diz o seguinte: não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade e ação é limitada pelas suas necessidades, e não pode ser comparada do homem, sendo muito inferiores a esses. Sua liberdade é restrita a atos da vida material. Então, assim, nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, que é uma coisa que foi concedida, uma bênção, na verdade, que nos foi concedida de ter o livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio, muitas vezes a gente pode escolher, né, se vai para A, se vai para B, quais são as nossas atitudes. E muitas vezes a gente sofre consequências desse livre-arbítrio. Essas consequências, elas não são só, não é uma questão de castigo de Deus, né? Uma visão que talvez a gente tenha herdado de outras religiões, de outras crenças, mas existe até aquele livro do Céu e Inferno, que também é interessante, e que faz uma reinterpretação, então, né, da Bíblia, falando que, na verdade, não é um castigo, mas são coisas que nós mesmos atraímos, né? O que atraímos para nós mesmos, toda essa egrégora, todas essas manifestações energéticas que nós atraímos. Aqui nesse vídeo, vocês estão vendo esse gif? Olha, o que aconteceu? O cachorro tentou atacar a criança, ó. Quem que defendeu ele? O gato. Vê que o gato, mesmo arriscando a vida dele, né, enfrentando um cachorro, teve o intuito de defender a criança. E temos vários outros vídeos, né? Não ia dar tempo de eu ficar mostrando aqui para vocês, mas vários outros vídeos que mostram muitas vezes animais se colocando em situações de risco. Às vezes animais silvestres se colocam em situação de risco para salvar um outro. E às vezes a gente consegue ver essa relação até interespécie. Interespécie que eles salvam o animal de uma outra espécie, né? Que nem a dele. E por que será que eles fazem isso, né? Porque eles têm emoções. Eu li uma história de que era de um matadouro, e um tio tinha uma vaca que sempre via, né, os outros amigos dela, né, ali sendo levados para o matadouro, e o homem que efetuava, né, o sacrifício do animal. E ela sempre via. E ela morria de medo do homem, né, esperando chegar a hora dela. Teve um dia que ela conseguiu fugir dessa fazenda. E aí ela conseguiu fugir e tudo, mas só que depois de um tempo, aí ela foi para um santuário, ela foi resgatada, ela foi para um santuário. E parece que passaram, acho que cerca de 4 anos, e aí ela encontrou com esse cara, né, que foi o homem que matava as outras vacas na frente dela. Diz que 4 anos depois, ao ver o homem, ela ficou apavorada. Ou seja, ela lembrou, né? Ela lembrou de quem era o algoz ali, né, dos colegas dela. Então, assim, eles têm sentimento, têm uma capacidade de memória incrível. Assim como a gente vê animais que foram tratados com carinho, que anos depois lembram das pessoas que o trataram com carinho, né, porque eles desenvolvem essa relação de afeto. E aí, algumas reflexões aqui para a gente fazer. Então, para a gente fechar aqui a palestra, eu vou deixar algumas reflexões. Uma o amor para com todos os animais é a das mais nobres virtudes da natureza humana. Isso foi uma frase do Charles Darwin, que ele era naturalista, evolucionista, né? Outra frase aqui que foi uma frase do Leonardo da Vinci, né? Que era um cara fora de série para a época dele. E Leonardo da Vinci falou assim: chegará o tempo que o homem conhecerá o íntimo de um animal, e nesse dia todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade. E uma frase que existe até na campanha, né, nas campanhas da Sociedade Vegetariana Brasileira, que fala assim: se você ama um, por que você come os outros? É uma reflexão que talvez a gente tenha que fazer, né? Muitas vezes a gente fala assim: mas Jesus, está lá na Bíblia que Jesus multiplicou os peixes, né? E existem algumas discussões com relação a isso. Uma é que essa Bíblia ela foi traduzida muitas vezes e acreditam que talvez ele estivesse se remetendo a algas, que era uma tradução plausível para a palavra que estava, né, de fato lá na Bíblia. Outra é que era uma outra época, né? Não era agora. E outra também
que muitas vezes aquelas frases eram metáforas, né, que faziam a gente refletir, faziam a gente ter interpretação e não era o sentido literal da palavra. Então, será, né, que a gente precisa disso hoje em dia? Então, a doutrina espírita, ela, muitas vezes, ela preserva muito essa questão do nosso livre-arbítrio, mas talvez seja algo que a gente, enquanto evolução do ser humano, a gente precisa refletir também. E aí, outra frase aqui do Peter Singer diz assim: por que toleramos crueldades infligidas a seres humanos de outras espécies que nos indignariam caso fossem infligidas a membros da nossa própria espécie? Por que a gente permite? Por que a gente não permite com que escravos sejam explorados, mas a gente acha tudo bem animais serem explorados, por exemplo, para o transporte como escravos? Por que agora nos choca ter crianças ou pessoas com deficiência em zoológicos? Uma coisa que aconteceu, tá? Aconteceu algumas décadas atrás de crianças negras sendo expostas em zoológicos. E a gente, né, hoje acha isso um absurdo, mas não acha isso um absurdo, dos animais que poderiam ser livres ficarem trancados numa jaula só por entretenimento humano, para a gente achar legal, né? Diferente, lógico, dos zoológicos que restauram a espécie, mas muitos são para ganhar dinheiro mesmo. Vou mostrar uma imagem forte aqui, se vocês não quiserem ver. Por que a gente hoje acha um absurdo isso, mas isso está tudo bem? Né? Se são animais que sentem dor, que sentem, que querem viver, que não querem morrer, né? Que preservam pela vida deles. Aqui não dá para ver direito, mas é uma bolsa feita de pele humana. E por que a gente acha que uma bolsa, um sapato feito de pele humana é horroroso? Meu Deus, que macabro, né? Mas a gente acha tudo bem tirar a pele de animais e tirar a vida dos animais só para fazer uma pele, fazer um tecido, né? Já que hoje a gente tem opções, talvez em alguma época da humanidade tenha sido necessário, né? Mas hoje a gente tem muitas outras opções. Por que a gente acha um absurdo isso, um ser humano dentro de uma jaula, né? Caso ele não tenha feito mal para alguém, né? Mas a gente não acha absurdo isso, sendo que esses animais são inocentes. E algumas galinhas, elas ficam numa jaula que elas não conseguem nem se mexer, como se você estivesse dentro de uma cadeira de avião a vida inteira, até chegar na hora da morte. Assim como as gaiolas de porcas, né? Então, isso ninguém faz nada. Isso a gente acha normal. Um passarinho preso na gaiola que ele poderia voar, enfim. E aí, para fechar, vou deixar aqui um videozinho mostrando o seguinte, que essa nossa relação destrutiva com os animais e com a natureza como um todo está prejudicando a nossa própria espécie. Né? A gente está vendo o calor que está fazendo hoje, as alterações climáticas que nós temos vivendo, as enchentes que estão destruindo tudo, várias perturbações, ou países que às vezes estão sofrendo com muito frio, regiões que estão sofrendo com muito calor. Todas essas alterações climáticas, elas têm uma relação com a nossa própria atitude em relação aos animais e ao meio ambiente. Né? As próprias áreas todas desmatadas, principalmente para o pasto, principalmente para essas questões, isso faz com que a gente aumente o buraco na camada de ozônio, aumente o efeito estufa. E a gente, infelizmente, está com atitudes que a gente está se destruindo. Então, coisas que a gente precisa refletir, precisa aprender. É um videozinho de 1 minutinho só. Tem som? Tem. Vê se vê. Apaga a luz. Quer pausar um pouco? Ele vai apagar a luz aqui para melhorar. É aquela lá, eu acho, né? Aí, melhorou.
sair daqui, peraí. Travou. Bom, pessoal, então o vídeo mostra, né, na verdade, como é tempo da gente despertar. O nosso planeta está em transição, né, pelo que a gente vê na literatura espírita também. Nós estamos em evolução. E agora é o momento de quem vai ainda habitar a nossa orbe, quem vai ainda permanecer aqui. São pessoas que vão desenvolver melhor o amor pelo nosso próximo, uma relação mais saudável com a natureza como um todo, com o nosso meio ambiente, né? Acredita-se que nosso planeta está mudando para melhor e nós temos que acompanhar essa mudança. Então tem uma frase aqui que fala que nós temos durante a vida toda talvez uma ou duas oportunidades de sermos heróis, mas temos todos os dias a oportunidade de não sermos covardes. E aqui tem algumas referências aí que foram utilizadas. Se vocês quiserem essa apresentação, eu passo para vocês também, tá? É só me pedir por e-mail. Obrigada. Obrigado, Grace. Agradeço aí pelo seu estudo, pela sua passagem. Realmente é um tema de muita importância para a gente, né? Porque às vezes, falo por mim, que às vezes eu estou preocupado com qual foi a 13ª reencarnação do Chico Xavier, a 25ª reencarnação da Joana de Ângeles, ela foi a Joana de Cusa. E eu acho que questões como essa são questões muito mais urgentes, né? Sim. Do que saber se Allan Kardec, se Chico Xavier foi reencarnação de Allan Kardec, ou esse tipo de coisa, né? Então acho que a gente tem que parar para pensar também no nosso planeta, a gente tem que nas coisas que são urgentes, né, pra gente, o que realmente é urgente agora. E acho que esse é um tema muito sensível, que a gente precisa buscar também conhecimento. Então, te agradeço pela casa, e a gente vai agora, com a permissão da espiritualidade, dar prosseguimento à segunda fase do trabalho de hoje. Dos passistas, a gente pede que os passistas assumam seus lugares, a gente vai relaxando. Quer voltar? Eu vou botar. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Graças a Deus. Meu Pai, agradecemos nessa tarde de sábado por mais uma oportunidade de estarmos aqui presentes, de aprendizado, nessa casa de luz que o Senhor nos proporciona. Que nós possamos daqui revitalizados, revigorados por todo esse esforço que a espiritualidade dessa casa traz. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por aquilo que nós já somos e que um dia nós conquistaremos. Nós ainda somos ainda crianças nesse mundo, temos muito a aprender, tanto intelectualmente como moralmente. Mas que nós possamos aceitar nossa fase e caminhar de pouco em pouco para o aprimoramento individual e coletivo. Que essa energia possa se estender para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que nós colocamos os nomes ali na caixinha de orações, que de uma maneira ele possa, esse magnetismo, essa energia, possa chegar até os seus corações, até suas mentes, aliviando e consolando suas dores. Muito obrigado por sempre estar conosco, que nós possamos ter sempre muita gratidão, muita vontade de melhorar e que, acima de tudo, nós saímos por aquela porta com a certeza que a vida não acaba aqui, com a certeza de que nós somos espíritos eternos, pronto para mais uma etapa a se cumprir nessa nossa jornada. Jesus esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus.